sua passagem aí, durante como repórter, você viveu vários fatos dentro da região. Tem algum fato, assim, uma cobertura que você fez que lhe chamou a atenção, sem contar aquela daquele caos que teve no acidente na Serra, né? Foi um acidente monstruoso que você fez a cobertura. Nossa, foram vários. Ao longo de... Foram 30 anos, né, trabalhando em emissora de TV e rádio, nos últimos 15 na TV Tribuna. Eu Tribuna. Você tinha 25 anos de idade? Não, é que eu comecei criança ainda. Eu pegava no microfone criança e ficava lá cobrando as pessoas. A senhora também... Senhora não, né? Olha lá. Você também é número baixo também? Sim, com certeza. Mas o tempo que o arco-íris era preto e branco? Isso aí eu não lembro, não. Então você fez aquela cobertura... Então, aquele acidente na Imigrantes, né? Mais de 300 carros envolvidos. Outro dia eu estava até vendo essa reportagem, né? Relembrando... porque eu escrevi um livro para contar um pouco dessa minha trajetória. Opa. Na verdade, eu escrevi esse livro para as pessoas... Não, mas ainda não está aqui ainda, não está em produção. Eu já escrevi, mas está na fase de produção do livro. Porque eu queria que as pessoas soubessem o que aconteceu durante o processo eleitoral. Porque às vezes como eu viajei muito no ano passado para o interior, por causa dessa minha função, e aí eu conversava com as pessoas, contava um pouco do que eu tinha vivido no processo eleitoral e as pessoas não acreditavam. Então eu quis colocar nesse livro um pouco, e não é ficar, sabe, muito detalhe, um livro gigantesco, não, é para as pessoas saberem o que aconteceu realmente. Então eu conto um pouquinho da minha vida rapidamente, algumas reportagens que eu fiz, né, os bastidores de algumas reportagens, e aí vou para a política e mostro o que é um processo eleitoral, o que é uma mulher na política, a violência que a gente sofre, de que forma que a gente pode fazer para que mais mulheres entrem na política, mas não vivam isso que eu vivi, porque foi muito ruim. Isso acaba afastando as mulheres da política, a gente precisa mudar essa realidade. Mas voltando nas reportagens, essa do acidente na Imigrantes foi impressionante, né? A gente foi a primeira equipe que chegou lá. Parecia o dia depois do amanhã, um caos. Eram umas cenas que nunca vou esquecer na minha vida. Um carro em cima do outro, fogo aqui, fogo ali, porque tinham vários focos de incêndio. Ainda tinha aquela névoa toda, porque a neblina era muito forte, por isso que provocou o acidente. A gente chegou, infelizmente, na hora que viu o motorista de caminhão que morreu. Nós chegamos ali, porque a gente foi andando sem rumo, sem enxergar direito. E ali estava o motorista, infelizmente, morto. A gente chamou até os bombeiros que estavam ali para resgatar. Infelizmente, ele já estava sem vida. Esse foi uma das reportagens que me marcou muito. O acidente, o incêndio na Alemoa, que está completando agora, foi no dia 2 de abril que aconteceu, e foram 9 dias. Né? Então, o Face até está me lembrando as reportagens que eu fiz durante 9 dias. Não, você não fez só para a emissora local, porque aquilo... Não, as reportagens eram sempre para a Globo, para todos os jornais, para todos os programas da Globo. E a última grande reportagem que eu fiz antes de sair do jornalismo foi a tragédia que teve em Guarujá, Santos e São Vicente com as chuvas, que foi no comecinho de março de 2020. Em Guarujá muita gente morreu, soterrado, e eu fiquei lá 2 semanas acompanhando o trabalho dos bombeiros, as famílias desesperadas querendo encontrar seus parentes vivos ainda debaixo daquele monte de terra que veio abaixo no Morro do Macaco Molhado, na barreira do João Guarda. Foi muito triste e foram as reportagens que me marcaram, né? Infelizmente são as reportagens de grandes tragédias que mais marcam a gente, porque quando você mostra numa reportagem, você está assistindo aquela matéria, você já se emociona, você já imagina você estando junto com aquelas pessoas naquele sofrimento, você ali no dia a dia acompanhando esse sofrimento. Nada é maior do que a dor que aquelas pessoas estão sentindo. Mas você acompanhando tanto sofrimento ali, você fica até cascudo. Né? Poxa, é o sofrimento das pessoas que perdem os seus parentes, que perdem suas casas, que perdem tudo. É o trabalho incansável dos bombeiros, por exemplo, apagando incêndio, ou buscando família, pessoas vivas ali debaixo daqueles escombros, que infelizmente nessa tragédia não encontrou ninguém vivo ali, infelizmente. Então, assim, você vai pegando, você sofre com aquelas pessoas, você se indigna mais quando você vê que o poder público poderia ter evitado aquilo, e foi tudo isso que acabou me trazendo para a política, né? Você falando assim, não é possível, será que não dá para fazer da forma correta, não dá para ter esse outro olhar?
E aí foi isso que me trouxe hoje para a política e que mesmo depois de uma eleição eu decidi continuar. Em vez de voltar para o jornalismo, decidi continuar lutando. Até pelo carinho das pessoas que eu recebo todos os dias.